Graça e paz a todas, bom dia. Bom dia, Tainá, por ter aceitado o convite da Ana Paula. Deus abençoe, viu? Amém, bom dia. Bom dia. Eu queria pedir para a Isabel orar. Ok. Um privilégio, obrigada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador, que alegria nesta manhã podermos nos reunir com liberdade religiosa para te buscar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor oferece o perdão para os nossos pecados. O teu Santo Espírito está todos os dias desejoso de falar ao nosso coração, conduzir a nossa vida, nos dar entendimento, sabedoria, discernimento, a capacitação para ajudar outros a te conhecer. Perdão, Senhor, se muitas vezes não sabemos usar os dons que o Senhor nos deu de maneira a te honrar. Então, nesta manhã, agradecidas todas nós aqui estamos para pedir humildemente a continuidade da tua presença através do Santo Espírito, abençoando de uma maneira poderosa a tua filhinha Ana Paula, que ela seja usada por ti e que o coração de cada uma de nós que estamos aqui participando possa ser ungido pela brasa viva do teu altar, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente esteja aberta para os ensinos, para a admoestação, o aconselhamento, tudo aquilo que vamos ouvir. Capacita cada uma de nós, abençoa as nossas famílias, cada membro, Senhor, das nossas famílias, aqueles que estão com uma enfermidade física, emocional, relacional e espiritual, aqueles que precisam de trabalho, aqueles que precisam de direcionamento para a sua vida, que todos nós, todas, possamos estar prontas e preparadas para a vida eterna, pois a volta de Jesus está muito breve. Que o Senhor unja, uma vez mais te peço, os lábios da Ana Paula e unja os nossos corações. São bênçãos que te pedimos e já agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É a Tainá, a Ana Paula que convidou ela, mas... então perdão, Tainá, perdão, mas a bênção é que o Santo Espírito Amém. Amém, Deus abençoe. Obrigada, Isabel. Obrigada. Tainá, se quiser já começar. Amém. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, né? Já tive aqui outra vez ministrando, e eu queria falar para as irmãs, já começando aí com um testemunho, porque da outra vez que eu vim, eu estava com um celular pequenininho, e no medo de travar que eu estava, porque ele não era bom. E eu vim orando há muito tempo ao Senhor, né, por um notebook para a obra do Senhor, e hoje eu voltei com o notebook, para a glória de Deus. Então, Deus, ele é fiel, irmãs, e ele faz na hora dele. Quando ele quer, ninguém pode impedir. Amém? Quero agradecer também a Raquel, a Ana, né, por ter aí nos chamado para trazer a palavra, que é sempre uma responsabilidade, né? A gente vem com muito temor e tremor do Espírito Santo, porque não é qualquer coisa, né? A gente está falando do nosso alimento diário, né? E eu queria convidar as irmãs para estar abrindo a Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Aleluia. Irmãs, desde quando a Ana Paula me chamou, eu venho orando ao Senhor por uma palavra, né? E Deus em silêncio, né? E eu, meu Deus, cadê a palavra? E o que eu vou pregar para as irmãs? E ontem à noite, Deus desceu com essa palavra no meu coração sobre Josué. E eu comecei a estudar, né? Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Só que não foi de qualquer pessoa. Moisés foi um grande líder, né? Muito respeitado pelo povo, também sofreu muitas afrontas. Moisés, ele sofreu desde da barriga da mãe dele, vamos dizer assim, quando Moisés foi perseguido, né? Desde bebê. E aí Joquebede coloca aquele bebezinho em um cesto e entrega nas mãos do Senhor. E aí nós já começamos a aprender com essa mulher. Olha a fé desta mãe. As crianças sendo perseguidas pelo faraó, o filho dela sofrendo ameaças de morte, e ela coloca ele em um cesto e coloca no Rio Nilo. Só que aí a gente sabe que quando Deus quer abençoar, ele usa até os inimigos. Porque Josué foi parar dentro do palácio daquele que queria matar ele. Olha como o nosso Deus é tremendo, né? Então, quando Deus está no negócio, irmãs, ele usa aqueles que estão nos afrontando, usa aqueles que estão nos perseguindo para nos abençoar, né? Deus, ele faz desse jeito. E aí todos conhecem, né, a trajetória de Moisés, e ele começa a liderar o povo, né? E lá em Deuteronômio fala que Moisés já tinha falado essa palavra para Josué: seja forte e corajoso. E depois que Moisés falou isso para Josué, Deus também repetiu: Josué, seja forte e corajoso. Só que a palavra do Senhor fala que Josué, ele passou aproximadamente 40 anos no Egito. Então, nós podemos entender, e alguns estudiosos falam, que Josué foi treinado pelos soldados de Faraó. Quando Deus nos chama para fazer algo, quando Deus tem algo para as nossas mãos, ele vai nos preparar. Ele vai nos capacitar. Deus sabia que lá na frente ele iria levantar Josué para ser a continuidade de Moisés. Então Deus já começou a preparar Josué desde anos atrás. Deus colocou ele para ser preparado pelos melhores militares, pelos melhores soldados. E nós aprendemos com Moisés também a desobediência. Porque quando Deus falou para ele: toca na rocha que dela vai sair água, porque naquele tempo o povo estava no deserto, e começou a reclamar com Moisés. E chega um momento que eles até falam para Moisés: nós temos saudades do alimento do Egito. Irmãos, o povo foi sacrificado, o povo sofreu. Olha da onde Deus tirou aquele povo, para eles chegarem e falar: nós temos saudades da comida do Egito. Moisés, ele enfrentou ali muitas lutas também com o povo. E ele já estava irado, e o povo pedindo água, que estavam com sede. E o Senhor fala para Moisés: toca na rocha que vai sair a água. Moisés bate na rocha. Ele não toca como o Senhor falou. E qual que é a punição de Moisés? Ele não entra na terra prometida. A nossa desobediência pode nos privar das bênçãos do Senhor. Nós temos que aprender a ser obedientes à voz do Senhor. Quando o Senhor fala para a gente fazer algo, nós temos que fazer do jeito que o Senhor falou para a gente.
É igual Deus falou para Josué, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, é para fazer o que eu mandei, é para obedecer as leis que eu coloquei para Moisés. Não é para se desviar. Porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, se eu for falar desse jeito com a pessoa, eu vou ser muito dura. Então eu vou falar de outra forma. E Deus está falando, não, é para falar do jeito que eu mandei. Eu te chamei do jeito que você é. Eu não chamei você para melhorar a sua fala. Não, é para falar do jeito que eu mandei. Senhor, mas a pessoa não vai entender, não tem problema. Fala do jeito que eu mandei, com as palavras que eu mandei. E deixa que do resto o Senhor se responsabiliza. Então nós aprendemos aí que nós temos que ser obedientes para não sermos privados das bênçãos do Senhor. E olha aqui algo interessante também, irmãs. Josué, o nome dele antes era Oséias. Não era Josué, era Oséias. Foi o nome dado pelos pais. Só que quando ele começa a caminhar, a trilhar com Moisés, Moisés acrescenta Josué no nome dele. E Oséias significa salvação. Mas Moisés adiciona o nome, Josué, que significa Yeshua, que significa Jesus é a salvação, Jeová é a salvação. Então nós começamos a ver que desde sempre o Senhor está preparando Josué para continuar liderando o povo. O nome dele carrega a salvação. Todos os nossos nomes têm um significado. Hoje em dia nós não nos preocupamos com isso. Mas antigamente, cada nome que os pais davam tinha um significado na vida da criança. Né? Jabes, por que não falar de Jabes? O nome dele significava dores. Porque a mãe dele falou, com dores eu o tive. Só que aí Jabes, ele vai orar ao Senhor. E ele vai falar, Senhor, que a minha vida não seja só dores. E Deus ouve a oração de Jabes e abençoa ele. Então nós temos que se atentar à Bíblia e ver que nós temos grandes coisas para aprender com as histórias dos nossos irmãos, porque são irmãos. Já passaram milhares de anos, mas são os nossos irmãos em Cristo. A vida deles está na Bíblia para nos ensinar algo, para nos preparar algo. E aí Jesus, Deus, chama Josué para continuar o legado de Moisés. E Josué, ele era grande amigo de Moisés, né? Ali o filho espiritual. E ele já está aproximadamente 3 meses em luto. E aí precisa-se que Deus venha até ele e fale, olha, o meu servo está morto. Só que tem um povo que precisa de você. Tem um povo que espera uma liderança. Você tem que ser forte e corajoso. Muitas vezes, irmãs, nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, na nossa casa. Às vezes é enfermidade, às vezes é luto, às vezes é desemprego. Só que o Senhor nos chama essa noite e fala, tem um povo que precisa de você. Os teus filhos precisam de você. Teu esposo precisa de você. Tem alguém que precisa de você. É como se o Senhor falasse para nós essa noite, essa prova, ela não vai te matar. Essa prova, ela não vai deixar você por luto por muito tempo. Essa prova, ela não vai te paralisar. Você precisa se levantar, porque tem alguém que precisa de você. Irmãos, vou contar um testemunho rápido. Eu tenho macroplaquetas, um problema no sangue. E eu cheguei na médica o ano passado e ela falou assim, Tainá, era para mim te dar a notícia de leucemia. Só que não está constando. Eu não sei o que está acontecendo, porque nos exames não está dando. E era para você estar com leucemia. Irmãs, a minha filha, na época, ela tinha 8 anos. A minha filha de 8 anos tinha que me dar banho, porque eu não conseguia tomar banho sozinha. E eu comecei a orar ao Senhor, e Deus falou para mim, essa prova não é para te matar, é para te ensinar. Então, todas as coisas que nós passamos não é para nos matar, é para aprendizado, é para nos ensinar. Como você está hoje, irmã Tainá? Eu ainda estou no processo. Às vezes tomo remédio, às vezes vou parar no hospital com dores, com sangramentos. Mas creio que Deus é o Deus da cura.
E creio que todas as vezes que Deus me leva ao hospital, é porque lá tem alguém que eu tenho que levar o evangelho. Às vezes, o que nos trava, irmãs, é que a gente só quer se vitimizar. Ah, eu sou coitadinha. Ah, eu tô doente. Ah, por que eu vou pregar sendo que Deus não me curou? Deus, ele falou certa vez para mim que ele tinha me dado o dom da cura e eu questionei. Como assim o dom da cura sendo que eu tô enferma? E foi uma lapada na cara, porque o Espírito Santo falou, não é porque Deus não faz em você que ele não vai te usar para fazer em outra pessoa. Deus, ele é Deus dessas coisas, irmãos. E há muito tempo, agora que eu aprendi que Deus, ele faz na hora dele, na vontade dele. Que se for para mim chegar lá e tiver um diagnóstico de câncer, Deus vai passar comigo nesse processo. É algo para me ensinar, não é algo para me matar. Então, nós temos que parar de questionar. E Josué, ele dá voz ao Senhor. O Senhor fala, vocês precisam se preparar. Nós não vamos para a guerra de qualquer jeito. Nós precisamos de um preparo. Como é esse preparo? É orar, é jejuar, é meditar na palavra do Senhor. Nem que se for arrastada, mas ir frequentar os cultos. Ah, Tainá, eu preciso de uma oração hoje, alguém está me ligando para orar. Ora por ela. Enquanto você cuida dos de Deus, Deus cuida dos seus. Enquanto você faz na obra, Deus faz na tua casa. Quantas de nós aqui, se não todas nós, vamos colocar todas nós, não carregamos um testemunho forte de cura, de restauração, de libertação, de livramento? Todas nós temos um testemunho. Todas nós temos algo para edificar a vida de alguém, para fortalecer a vida de alguém. E aí Josué, ele se levanta. E Deus fala, como prometi a Moisés, todo lugar onde pisar os pés eu darei a vocês. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei. Olha, irmãs, que palavra linda, que promessa linda do Senhor, nunca o deixarei. Às vezes as amigas nos deixam, os parentes nos deixam, às vezes o marido esquece data de casamento, às vezes o marido esquece até que é nosso aniversário, passa batido, dia corrido, esquece da gente, às vezes pastor esquece da gente, irmãs esquecem da gente, aí você fala, meu Deus, tô aqui em casa, não aprovo, não aparece um para orar por mim, tô aqui na dificuldade, Senhor, cadê as irmãs do círculo de oração? Cadê, Senhor, aquelas que faz visita? Tô sozinha, meu Deus. E Deus fala, eu nunca o deixarei. Eu nunca vou te desamparar. E aí Deus me deu um tema essa manhã. Eu sou a tua força. Aleluias. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos sustenta. Às vezes a gente fala, Senhor, estou sozinha em casa. E Deus fala, mas eu estou aqui. Pode o mundo inteiro esquecer de nós, mas o Senhor não esquece. O Senhor não esquece de enviar a provisão quando a gente precisa. O Senhor não esquece de cumprir a promessa que Ele fez. O Senhor não esquece. E aí Ele fala para Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu te prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Deus prometeu para os antepassados lá atrás, e Deus vai cumprir através da vida de Josué. Olha quantos anos se passaram, só do povo no deserto foi 40 anos. Quanto tempo não se passou, desde quando Moisés era bebê. Olha tanto de anos que se passaram. E a promessa do Senhor se cumpriu. A gente não pode se esquecer das promessas do Senhor. Ah, Tainá, mas faz tantos anos. Deus vai cumprir, irmãs. Deus cumpre na hora dele. Enquanto não cumpre, Deus está preparando o nosso coração para receber. Porque se ele dá a bênção para nós e nós estamos de qualquer jeito, a gente não aproveita a bênção. A gente não dá valor para aquela bênção como ela precisa ter o valor. A gente trata como se fosse qualquer coisa. Então tem um tempo de preparo. E aí o Senhor fala também, tenha cuidado em obedecer
toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Lembra da desobediência de Moisés? Com certeza, Deus passou isso, Moisés passou isso para Josué. Eu fui desobediente. Deus falou que eu não vou entrar na terra prometida. Então seja obediente, filho. Nós temos que ser obediente à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor fala. E mais à frente diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãs, só quando a gente obedece ao Senhor, obedece às Escrituras, nós seremos bem-sucedidos. É como se Deus estivesse falando: Moisés, não é porque você é o sucessor, não é porque você é o escolhido, que mesmo se você desobedecer, eu não te abato e levanto o outro. Seja atento para obedecer. Porque o ministério, irmãs, Deus tira um e levanta outro. O chamado é teu. O que Deus te deu é teu, ninguém toma, ninguém tira. Não tem aquele louvor que fala: eu fui uma árvore cortada? Pode o ser humano te cortar, mas ao cheiro das águas Deus faz você brotar de novo e levantar. Agora o ministério, se você não fazer direito, se você não fazer com obediência, se você não fazer com ordem, com decência, Deus tira e levanta outro que vai fazer com obediência. É o que Deus está falando para Josué. Seja obediente, obedece às leis, obedece o que Moisés, meu servo, te ensinou. Porque senão eu tiro e levanto o outro. E se você obedecer, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então Deus está falando: obedeça. Para nós esta manhã. Se Deus mandou você fazer algo, se Deus mandou você falar com alguém, se Deus mandou você mandar um louvor só para alguém, obedeça. Porque os teus caminhos serão bem-sucedidos. Os teus caminhos prosperarão. Ah, Tainá, a vida financeira? Nem sempre é vida financeira. Às vezes é saúde, é livramento. Às vezes nós estamos aqui hoje reunidas e Deus está livrando nossos filhos. Deus está livrando os nossos esposos no trabalho. Ah, mas ele não ora tanto. Mas através da nossa oração Deus livra. Através da nossa oração Deus guarda. Deus sustenta. E aí ele chega em casa e fala: você não sabe que... Olha, foi por Deus. Aí você vai lembrar: eu estava em oração. Eu estava escutando a palavra. Eu estava tirando o meu tempo para o Senhor e o Senhor estava cuidando dos meus. Então seja obediente e fazer aquilo que o Senhor te manda. E aí no 9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei, não foi qualquer pessoa, foi o próprio Deus. Josué, eu estou te ordenando. Deus não está falando para ele assim: ah, seja forte. Eu estou ordenando, é para você ser forte. É para você sustentar os teus lombos. É para você se preparar na palavra, no louvor. É para você se preparar na oração, no jejum. É ordem, irmãs. Oh, aleluia! Se prepara. Deus está falando para Josué, não estou pedindo favor, não, Josué. É para se preparar. Seja forte. Seja corajoso. Deus não chamou a gente para ser tímidas. Deus não nos chamou para levar a palavra de... Ah, Senhor, vou só falar metade. Não. Se Deus é para falar inteira mesmo. Ah, irmã, mas quando eu subo no altar e falo, a igreja não gosta, não interessa. Às vezes Deus está... Às vezes não, que Deus, com Deus não tem às vezes. Deus está te usando é para exortar a igreja. Deus está te usando para exortar uma amiga, para exortar um filho. Ah, irmã, quando eu falo em casa, eles falam: ai, mãe, de novo isso? De novo essa história? É de novo, sim. Vou falar quantas vezes Deus mandar eu falar, eu vou falar. Porque se a gente não cuida dos nossos, irmãs, o mundo cuida. E aí vai ser pior. Porque o mundo, ele não cuida com o amor que a gente cuida, não. O mundo não vai falar com a sua amiga do jeito que a gente fala, não. Eu tenho uma amiga, com ela é batata. A hora que ela vê, ela já me chorei, ela já brigou comigo. E ela fala: e eu sou desse jeito, Tainá. Você gostando, você não gostando, eu sou desse jeito. E nós precisamos de mulheres assim.
Porque quando elas nos falam a verdade, mesmo que doa, que machuca, mas nos corrige, livra a nossa vida. Quantas vezes as nossas mães não falam, eu já falei pra você que essa amizade não presta. Não, mãe, é coisa da sua cabeça. É irmã da igreja. Aí você vai lá e quebra a cara. Aí você fala, mãe, você tava falando a verdade. Aí pra ela não ficar por cima, ela fala, eu avisei. É assim que Deus faz. Deus avisa a gente, Deus nos alerta. Ele guia os nossos passos. Ele nos direciona, irmãs. E Deus está falando, seja forte e corajoso. Não se apavora. Para que se apavorar? Nem parece que eu tomo remédio para ansiedade, né? Mas é desse jeito, irmãs. É quietinha no banco da igreja, tomo o meu remédio, já passou. Porque se a gente não precisasse, Deus não tinha deixado na terra. E muitas vezes a gente se envergonha por precisar de um remédio. Mas é porque às vezes a gente foi tão ferido pelo ser humano, tão ferido pelo homem, que a nossa carne não aguenta. O espírito está fortalecido, está preparado, mas a carne não suporta. Aí a gente precisa da medicina. Então, não sei se alguém precisa de remédios, não se envergonha. A tua carne precisa. Ainda que a tua alma esteja intacta, a tua carne precisa. Então não se envergonhe se às vezes você precisa de um remédio para aguentar as pancadas da vida. Só que a palavra do Senhor fala, não se apavora, eu estou com você. Toda crise de ansiedade eu lanço por terra. Toda depressão, toda angústia. Irmãos, eu estava orando de madrugada e eu sentia muita angústia. Muita opressão do inimigo. Eu não sei se tem alguém no nosso meio com angústia, que está preocupada, não sabe o que faz, não sabe o que ora mais. Às vezes se lança aos pés do Senhor e fala, Senhor, eu só sei chorar agora, porque nem sei mais o que eu oro. Só choro. Deus fala, não se apavora. Apenas seja forte, corajosa. Eu estou com você. Não desanima. Deus fala para Josué, meu filho, não desanima, não se apavora. Assim como fui com Moisés, você com você também. Irmãos, assim como Deus foi com Moisés, com Josué, assim como Deus foi com Abraão, com Noé, Deus é conosco também. Nosso Deus não muda. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele continua o mesmo de geração em geração. Ele ainda é o Deus que guarda. E Deus fala, não desanima não. Você ainda tem muitos caminhos para andar. Os teus pés ainda vão para muitos lugares que você vai ter que levar a palavra. Arabachuriandarabácia. Oh, aleluia. Aquieta sua alma. E saiba que eu sou Deus. Não foi o tema que Deus escolheu para nós hoje? Eu sou a tua força. Senhor, eu estou sem forças. Não consigo nem orar, Senhor. Não consigo mais abrir um jejum. Eu sou a tua força, o Senhor fala. É eu que te sustento. Apenas seja forte, corajosa. Senhor, como eu vou ser corajosa no meio desse turbilhão de emoção? Eu estou contigo, eu não te deixo sozinha, eu não te deixo desamparada. Às vezes tem mulheres aqui que falam, mas irmã, só eu sou evangélica em casa. Não tem problema, já é um grande início. Você conseguiu renunciar ao mundo e vir para Cristo. Através de você, a sua vida, a sua família vai ser ganha. Não tem lá a palavra de Jó 42? Eu sei em quem tenho crido. E nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, Satanás, ele não pode frustrar. Vai se cumprir na hora que Deus querer, vai se cumprir. A tua família vai ser restaurada, o teu casamento vai ser restaurado, os teus filhos vão ser salvos. Ah, mãe, eles não querem. Mas vai, eles não têm que querer, não. Tem uma mãe que ora. Tem uma mãe que dobra os joelhos. Arabachuriandarabácia. Tem uma mãe que entregou os filhos para Deus e fala, Senhor, cuida. Eles querendo ou não, vão vir para a igreja sim. Você ainda vai ver os teus filhos em cima
servindo a Cristo. Irmãs, passei 6 anos orando pelo meu esposo, 6 anos. Eu chegava em casa da igreja, ele tinha quebrado tudo. Ele falava que eu não ia servir a Cristo. Eu fui me batizar nas águas, irmãs. Cheguei em casa, ele com as malas prontas para ir embora. E eu não desisti do meu casamento. Porque eu me apeguei a essa palavra. Nenhum dos teus propósitos, Senhor, pode ser frustrado. Se precisar 6 anos, irmãs, jejua por esse homem. Busca por esse homem. Se precisar 10, 12, busca, não desista. Não desista daquilo que Deus te entregou. O Senhor sabe o que você tem passado. Não desista dos teus filhos. Porque se não desceu a sepultura ainda é porque através das tuas orações Deus tem guardado, irmãs. Seja forte, não desanima não. O que o diabo quer é que a gente venha desanimar, que a gente venha parar, ele quer nos paralisar. Porque aí, você paralisada, a sua casa fica sem estrutura. A sua casa fica sem alicerce. Não é assim? Se a gente falar, hoje não vou na igreja, aí o marido e o filho falam, então também não vou não. Você não vai? Eu também não vou não. Não é, é desse jeito, irmãs. Aí você fala, meu Deus, eu tô aqui com dor arrastada, mas eu tenho que ir. Porque tem um povo que precisa de mim. Tem alguém que eu tô sendo referência. Ainda que não seja os da tua casa. Tem alguém na tua igreja. Tem alguém em teu meio social que você está sendo referência. Às vezes você fala, Tainá, mas eu, tão pouca fé, vou me arrastando para a igreja. Só Deus sabe o que eu passei para estar aqui hoje escutando a palavra. Mas é referência. É forte. É corajosa. Não desistiu ainda, porque Deus não permitiu. Oh, aleluia. Seja forte e corajosa. Não desanima. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aonde você andar, Deus vai estar com você. Se você estiver passando na rua, olhando as árvores, os passarinhos, Deus está com você. Se Deus cuida dos passarinhos, prepara alimento, prepara água para os passarinhos, quem dirá nós, que somos imagem e semelhança dele? Deus, ele prepara, irmãos, prepara roupa, prepara carro. Se não tem carro, prepara carona para ir para a igreja. Quantas vezes precisamos de carona para ir para a igreja? Deus, ele prepara, ele sustenta. Ele vai estar com a gente por onde a gente andar. É o que Deus falou para Josué. Aonde você for, eu vou estar com você. Nós não precisamos de proteção maior, irmãs. O nosso próprio Deus nos protege. O nosso próprio Deus nos sustenta. Ele nos guarda. E a minha vida, ela é recheada de testemunhos. E antes eu via como má sorte. Só que hoje eu vejo que é testemunhos. A última vez que eu precisei ir para o hospital com as minhas plaquetas estavam a 60. E a normal é acima de 150 mil. A minha estava 60. E o médico falou, Tainá, você vai ficar internada, tem sangramento e tal. Eu falei, não, eu vou embora. Eu tenho minhas filhas em casa. Vou deixar minhas filhas com quem? Meu marido precisa trabalhar, amanhã eu vou embora. Ele falou, Tainá, não vai. Eu falei, doutor, eu vou embora. Irmãs, foi coisa de 5 minutos que eu entrei no meu carro, que eu tirei o carro, a árvore do hospital, uma enorme, ela caiu aonde está o meu carro. Olha só. Começou a dar uma tempestade muito forte, e eu falei para ele, não, eu tenho que ir embora. Meu marido está em casa com as meninas, amanhã ele tem que trabalhar, eu preciso ir embora. Foi coisa de 5 minutos. A minha casa do hospital é muito perto. Eu cheguei em casa, os grupos de WhatsApp começaram a mandar mensagem, olha a árvore que caiu no hospital, olha a árvore que caiu no hospital, que chegou a quebrar a calçada. O meu carro estava debaixo daquela árvore. Deus guarda a gente. Deus, ele fala com a gente. Quando a gente tem sensibilidade espiritual, a gente sabe que é ele. Então, que nós ficamos com essa palavra. Seja forte e corajosa. Outra coisa interessante de Josué, ele foi treinado em um campo. Ele foi treinado pelo povo do Egito. Lembra que ele ficou há quase 40 anos quando ele saiu do Egito? Ele foi treinado pelos soldados do Egito. E aí Deus me deu uma frase. O lugar da sua prova ou da sua dificuldade está sendo campo de treinamento.
Aquilo que nós estamos passando é apenas um campo de treinamento. Vai vir algo maior depois. Vai vir algo melhor depois. Nós vamos estar preparadas. Nós vamos estar fortalecidas. Nós vamos estar com a nossa coragem renovada, porque o próprio Deus falou que Ele é a nossa força. E por onde a gente for, Ele vai estar com a gente. Amém? Irmãs, é até aqui que Deus falou comigo, que Deus ministrou meu coração. E fique com essa palavra. Nenhum dos planos que o Senhor tem para a tua casa pode ser frustrado. E Ele é a nossa força. O nosso Deus é a nossa força. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. É muito forte mesmo, que a gente não pode parar, né? E Deus é a nossa força. E a gente tem que ter essa certeza. Que muitos dias a gente não tá bem. Mas Deus é a nossa força. É Ele que vai fazer a gente seguir em frente. Amém. Glória a Deus, Tainá. Obrigada. Deus abençoe. A Isabel quer falar. Sim, quero agradecer muito a Taina por essa mensagem, e eu estava olhando a expressão dos rostos e ver o rosto da Ana Paula, de assim, ali absorvendo cada coisa, concordando, a irmã Nilza também, ver as lágrimas da Poliana e saber que Deus está cuidando de cada uma de nós. Deus está desejoso de nos dar essa força e essa vitória. A gente só precisa seguir todos esses passos que a Taina falou. Deus te abençoe. E Taina, se você quiser, eu posso te passar no privado orientações para aumentar o seu sistema imunológico, tá? Amém, eu quero, irmã. Amém. Então, tá bom. Glória a Deus.